E se eu não gosto mais do psicólogo na minha primeira consulta? Procura outro. Não existe só uma linha Ele não de vai ficar trabalho. chateado comigo? Ele não vai ficar chateado comigo? Olha, não deveria. Ele deveria entender, ele deveria entender que a linha dele pode abordar. E as pessoas perguntam muito isso. Algumas pessoas sabem que não é legal você fazer com um parente ou com uma pessoa conhecida, um amigo. O que a gente tem é que, eticamente, não é indicado por alguns motivos que vai ficar fácil entender, de vocês entenderem. O primeiro deles é que, para que a gente atue e consiga, de fato, colocar a técnica ali, aquilo que a gente estudou e aquela linha teórica, a gente vai responder uma dúvida sobre isso também, é importante que a gente tenha um distanciamento. Então, se a gente tem já um vínculo com aquela pessoa de amizade ou um vínculo familiar, é muito difícil a gente ter esse distanciamento porque a gente já está dentro, né? A gente já tem o vínculo. Então, a gente já é um membro da família, a gente já é um amigo, uma pessoa conhecida, e isso pode tornar difícil esse processo de distanciamento para que esse caminho, essa construção que a terapia proporciona aconteça. E, além de tudo, corre-se um grande risco de que, se, por exemplo, eu fizesse a terapia da Ellen, a terapia com a Ellen, eu fosse a psicóloga da Ellen, a gente perdesse essa amizade, porque a gente teria um momento lá da terapia e os outros momentos ficaria uma coisa estranha, de às vezes a Ellen falar assim, sabe aquilo que eu te contei aquele dia na terapia? Então, é essa pessoa aqui. Então, a gente às vezes está lá numa festa e ela está continuando a terapia lá na festa e lá no encontro que a gente foi junto com as outras amigas e no encontro de família. Então, a terapia ela deixa de ser restrita a um espaço, né? Um dia, um horário, um espaço, e fica uma coisa sequencial, né? A qualquer momento. Lael, eu entendo as pessoas quererem fazer com quem elas conhecem, porque quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha uma desconfiança, né? Será que eu posso me abrir, que eu posso falar mesmo com uma pessoa estranha? Uhum. E assim, claro que tem a honra, claro que tem a ética, o juramento, mas é ser humano. Então, assim, eu entendo as pessoas. E se eu não gosto mais do psicólogo na minha primeira consulta? Procura outro. Não existe só uma linha de trabalho. Ele não vai ficar chateado comigo? Olha, não deveria. Ele deveria entender, ele deveria entender que a linha dele pode, a abordagem, porque a psicologia tem várias formas de atuação, que a gente chama de linha teórica ou abordagem. Ou seja, o jeito daquele profissional trabalhar, a teoria que embasa e as técnicas que embasam aquele jeito de trabalhar. Então, às vezes a pessoa vai num psicólogo que é o clássico psicólogo do divã, que a pessoa deita, fica lá. Esse é o que os filmes mostram, as novelas, as séries mostram. Essa é uma abordagem, uma forma de se trabalhar. E aí, se a pessoa entende que só existe essa, ela vai nesse psicólogo, por exemplo, que tem essa abordagem, não gosta e acha que todos trabalham dessa forma e nunca mais volta. Não existe melhor abordagem, existe aquela que responde melhor para você, pessoa. Então, eu testei 5 psicólogos. Eu testei 5. Até eu conseguir achar algo que me trouxesse paz e alegria. Outra coisa que eu queria perguntar, com que frequência a gente tem que fazer terapia? É toda semana? É uma vez por mês, de 15 dias? A informação que eu dou para os meus pacientes quando eles começam é que no início eu acho que a gente deve fazer toda semana, deve começar toda semana. E à medida que a gente vai conversando, até porque quando a pessoa me procura a primeira vez eu não conheço quais são as suas questões, então é difícil eu falar. Sempre que a pessoa me procura, eu proponho que a gente inicie semanalmente e a gente vai avaliando, mas é possível fazer a cada 15 dias, é possível fazer uma vez por mês. No início, eu acho que essa frequência tem que ser menor, para a gente estar ali mais pertinho e esse processo começar a acontecer, mas eu gosto de fazer essa avaliação do tempo junto com a pessoa. Porque
tem a ver também com as condições dela de tempo, financeiras. E eu ainda acho uma outra coisa, se você só pode fazer uma vez por mês, claro, dependendo de cada pessoa, de cada situação, de cada contexto, ainda talvez seja melhor você fazer uma vez do que não fazer nenhuma, né? Talvez vai te ajudar do que você não, né? Falar, eu só vou poder com essa frequência, então eu nem vou. Bom, talvez te ajudaria, dependendo dos casos, uma vez por mês pode ser pouco, mas em outros casos pode ser que seja melhor do que você nem ir nunca. E é caro. Porque, assim, é importante. No plano de saúde, a gente não. Eu sei que o profissional não é valorizado, né? O psicólogo não é valorizado em relação ao tanto que ele estudou. As pessoas definem sim que é caro. No geral, é esse conceito. Eu acho que caro e barato é uma questão muito subjetiva, porque aí as pessoas pagam R$150 numa roupa, mas elas não pagam R$100 na terapia. Né? Então, o que é caro para você, o que é barato para você? O que você quer com aquele investimento? É a roupa para você sair? Não estou dizendo que a gente não pode comprar roupa, não. Mas o que é caro? O que você investe seu dinheiro para que você tenha o retorno? E muitas vezes o retorno da terapia, como é uma coisa muito subjetiva, às vezes a gente não consegue... Porque se eu compro um celular, eu consigo ver toda uma tecnologia acontecendo, porque ele é um objeto, um material ali, que eu vejo, então ele vale R$5.000 se eu vou comprar um iPhone. Então eu não acho caro, um iPhone é R$5.000. Mas a terapia, né, que envolve todo um processo subjetivo, um processo que a gente não pega, né, que a gente não vê, que a gente não contabiliza, então muitas vezes fica difícil dar o preço e achar que esse preço a gente tem que lembrar que valor é diferente de preço. Né? O valor agregado a longo prazo, mas é longo prazo. Se você é imediatista, eu acho um pouco mais difícil. Existe uma tabela, o nosso conselho, o Conselho de Psicologia, ele disponibiliza uma tabela de preços, qualquer um pode consultar no site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, ou no nosso caso, CRP-MG, né, que é o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Você tem lá uma tabela com os valores para cada serviço que um psicólogo presta. Só que essa tabela ela não considera as regiões. Uma outra coisa que eu acho importante, né, pontuar dessa questão do valor, né? A gente sabe que hoje as pessoas que vivem com, por exemplo, um salário mínimo e com as coisas do jeito que estão, né, está tudo muito caro. Porque a gente sempre passou por momentos de o tomate, o óleo estão caros. Tá, a gente pode fugir do tomate e do óleo. Só que agora tá tudo caro, em todos os setores, em todos os serviços. Então, eu entendo que vai onerar e onera muito uma pessoa que precisa manter uma casa, pagar aluguel, comer, vestir e fazer terapia, né? Então, infelizmente, tem aí também uma questão cultural no sentido de oportunidades. Porque essas pessoas, isso é muito triste, assim, essas pessoas de repente não conseguirem ter a oportunidade, não porque não valha, não porque não é importante, mas porque elas não estão tendo possibilidade de satisfazer suas necessidades básicas, aquelas que garantem a vida, a sobrevivência, porque tá tudo caro demais, né? Isso daí é um fenômeno econômico, né? É uma anomalia de má gestão e tudo, e é muito triste mesmo para ver isso. Erros de gravação. É interessante. Super trovão. Esse bate-papo continuará na série Terapia do Emoção e Aprendizagem aqui no meu Universo Biológico. Muito obrigada por ter chegado até aqui e se inscreva no canal. Até mais!